Existe um princípio ancestral que separa aqueles que acumulam riquezas extraordinárias daqueles que passam a vida inteira lutando financeiramente. E esse princípio tem muito pouco a ver com educação formal, conexões familiares ou mesmo inteligência superior. Napoleon Hill, após entrevistar mais de 500 milionários ao longo de 20 anos de pesquisa meticulosa, descobriu um padrão consistente e surpreendente que todos esses indivíduos compartilhavam. Eles dominavam a arte do silêncio estratégico. Não era um silêncio passivo ou tímido, mas um silêncio deliberado, calculado e incrivelmente poderoso, que funcionava como catalisador para a manifestação de fortuna. Enquanto a maioria das pessoas dissipa sua energia criativa e seu poder manifestador através de palavras desnecessárias, os verdadeiros construtores de riqueza aprenderam que existe um poder quase sobrenatural em guardar certos conhecimentos, planos e ambições em silêncio absoluto até o momento perfeito de ação. E antes de revelarmos os segredos profundos que Napoleon Hill descobriu sobre como o silêncio literalmente gera fortuna, se você está comprometido em transformar sua relação com o dinheiro e quer aprender os princípios reais que separam ricos de pobres, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum ensinamento que pode revolucionar completamente sua vida financeira, porque o conhecimento que você está prestes a receber vale mais do que qualquer curso caro por aí. O conceito de silêncio que gera fortuna não é sobre simplesmente não falar, é sobre compreender que cada palavra que você pronuncia carrega energia. E quando você compartilha seus planos, sonhos e ambições prematuramente com pessoas que não estão no mesmo nível de consciência ou comprometimento que você está literalmente drenando a força vital desses projetos. Hill descobriu que os milionários que ele estudou tinham um hábito quase religioso de manter seus planos financeiros em segredo absoluto, até que estivessem completamente implementados e gerando resultados tangíveis. Eles não anunciavam que iriam iniciar um negócio, simplesmente iniciavam. Não declaravam publicamente suas metas financeiras, trabalhavam silenciosamente em direção a elas. Não buscavam validação ou aprovação de amigos e familiares antes de tomar decisões importantes. Confiavam em sua própria visão e executavam com determinação inabalável. Esse padrão não era coincidência ou peculiaridade de personalidade. Era estratégia consciente baseada em compreensão profunda de como a energia funciona no universo. Quando você anuncia seus planos para o mundo, especialmente para pessoas que não alcançaram o nível de sucesso que você busca, várias coisas acontecem simultaneamente que conspiram contra sua realização. Primeiro, você recebe uma pequena dose de gratificação imediata simplesmente por falar sobre seus planos, e seu cérebro interpreta isso como se já tivesse dado um passo significativo em direção à realização, diminuindo a urgência e motivação para realmente agir. Segundo, você abre seus sonhos para o campo energético de dúvida, inveja, cinismo e negatividade de outras pessoas. E essas energias, mesmo que não sejam expressas verbalmente, têm impacto real sobre sua psique e capacidade de manifestação. Terceiro, você se coloca em posição vulnerável, onde terá que lidar com opiniões não solicitadas, conselhos baseados em medo e projeções das limitações de outras pessoas sobre suas possibilidades. Napoleon Hill era categórico sobre isso. O silêncio protege seus sonhos da poluição energética do mundo exterior até que eles estejam fortes o suficiente para sobreviver no ambiente hostil da opinião pública. Os milionários que Hill estudou entendiam intuitivamente o que a física quântica mais tarde confirmaria, que a observação afeta o resultado, que a atenção direciona a energia e que manter algo em estado privado de incubação permite que se desenvolva sem interferência. Pense em como uma semente precisa estar enterrada na escuridão do solo.
protegida de elementos externos, para germinar adequadamente. Se você desenterrar a semente a cada dia para verificar seu progresso ou mostrar aos outros, você interrompe o processo natural de crescimento. Seus planos financeiros e ambições profissionais funcionam da mesma maneira. Eles precisam de período de gestação no silêncio, onde você trabalha diligentemente nos bastidores, constrói fundações sólidas, comete erros e faz ajustes longe dos olhos críticos e julgadores do mundo. Quando você finalmente emerge com resultados concretos, em vez de apenas promessas e intenções, você ganha respeito e credibilidade que nunca poderia ter alcançado através de anúncios prematuros. Se você está reconhecendo padrões em sua própria vida, onde falou demais sobre seus planos e depois perdeu motivação ou enfrentou resistência inesperada, deixe um comentário compartilhando sua experiência, porque reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Hill também descobriu que o silêncio estratégico servia outra função crucial na criação de riqueza. Ele forçava os milionários a desenvolverem autoconfiança genuína em vez de dependência de validação externa. Quando você está constantemente buscando aprovação e encorajamento de outros para suas decisões financeiras e empreendedoras, você está essencialmente terceirizando sua bússola interna, seu senso de direção, sua confiança em sua própria visão. Os verdadeiros construtores de fortuna aprenderam a confiar em si mesmos tão completamente que não precisavam de cheerleaders externos ou comitês de aprovação para cada movimento que faziam. Eles desenvolveram relacionamento íntimo com sua própria intuição, sua própria sabedoria interna, sua própria capacidade de avaliar oportunidades e riscos. E esse nível de autoconfiança só pode ser desenvolvido quando você para de buscar constantemente opiniões externas e aprende a sentar-se no silêncio com suas próprias decisões, assumir responsabilidade total por elas e viver com as consequências, sejam elas quais forem. O silêncio também protegia esses indivíduos bem-sucedidos de um dos maiores assassinos de sonhos. Os bem-intencionados, mas limitados amigos e familiares que projetam seus próprios medos e fracassos sobre você. Hill observou repetidamente que muitos dos milionários que estudou haviam enfrentado oposição inicial significativa de pessoas próximas quando começaram suas jornadas para a riqueza. Pais que queriam que seguissem carreiras seguras e convencionais. Cônjuges que duvidavam de suas capacidades ou tinham medo de mudança. Amigos que ridicularizavam suas ambições como irrealistas ou grandiosas. Se esses milionários tivessem compartilhado seus planos em detalhes e buscado aprovação antes de agir, muitos teriam sido desencorajados antes mesmo de começar. Mas porque mantiveram silêncio estratégico e simplesmente começaram a trabalhar em direção a seus objetivos sem grande anúncio ou debate, eles conseguiram ganhar momentum antes que a resistência externa se organizasse contra eles. Há também dimensão psicológica profunda no poder do silêncio que Hill compreendeu através de suas conversas com Andrew Carnegie, Henry Ford e outros titãs da indústria. Quando você mantém seus planos em silêncio, você cria tensão interna produtiva, uma espécie de pressão psicológica que busca liberação através de ação. É como comprimir uma mola. Quanto mais você a comprime sem liberá-la prematuramente através de palavras, mais poderosa é a liberação quando finalmente age. Mas quando você fala excessivamente sobre seus planos, você libera essa pressão de forma improdutiva, através de palavras vazias em vez de ações concretas, e a urgência de realmente fazer algo diminui drasticamente. Os milionários que Hill estudou eram mestres em acumular essa tensão produtiva, mantendo suas ambições guardadas internamente, onde elas fermentavam e intensificavam até que a ação se tornasse inevitável e irresistível.
Outro aspecto crucial do silêncio estratégico que Hill identificou era sua função de proteção contra a competição desnecessária. No mundo dos negócios e finanças, informação é vantagem competitiva, e quanto mais você revela sobre suas estratégias, planos e insights, mais você arma potenciais competidores com conhecimento que pode ser usado contra você. Os milionários bem-sucedidos eram notavelmente reservados sobre seus métodos específicos de criação de riqueza, suas fontes de oportunidades, suas estratégias de negociação e seus planos futuros. Eles compartilhavam princípios gerais quando apropriado, mas guardavam detalhes específicos zelosamente. Isso não era mesquinhez ou paranoia, era simplesmente senso empresarial inteligente. No tempo em que você anuncia ao mundo uma ideia brilhante de negócio, alguém com mais recursos, conexões ou velocidade de execução pode implementá-la antes de você. Silêncio compra tempo, tempo compra vantagem, e vantagem frequentemente significa diferença entre sucesso massivo e oportunidade perdida. Se você já teve experiência de compartilhar uma ideia e depois ver alguém executá-la antes de você, ou se você protege suas estratégias cuidadosamente e viu isso trazer resultados, escreva nos comentários sobre o que aconteceu, porque essas histórias reais são lições poderosas. Napoleon Hill também notou que o silêncio permitia que esses homens ricos mantivessem mistério e autoridade que amplificavam seu poder pessoal e influência. Pessoas que falam constantemente, que compartilham cada pensamento e sentimento, que explicam excessivamente suas decisões, inadvertidamente diminuem sua própria estatura aos olhos dos outros. Há algo profundamente poderoso em alguém que age decisivamente, mas explica pouco, que alcança resultados impressionantes, mas permanece reservado sobre métodos, que irradia confiança silenciosa, em vez de precisar constantemente justificar ou defender suas escolhas. Os milionários que Hill estudou entendiam isso instintivamente e cultivavam presença que combinava ação visível com motivação invisível, resultados públicos com métodos privados. Essa combinação criava aura de competência e poder que atraía oportunidades, parcerias e recursos de maneiras que pessoas mais falantes e explicativas nunca experimentavam. O princípio do silêncio também se estendia a como esses indivíduos bem-sucedidos lidavam com fracassos e contratempos que inevitavelmente ocorriam mesmo nas jornadas mais bem-sucedidas. Enquanto pessoas comuns tendem a compartilhar amplamente suas lutas, problemas e fracassos, buscando simpatia ou desculpas, os milionários que Hill estudou mantinham seus contratempos largamente privados. Eles lidavam com problemas silenciosamente, faziam ajustes discretamente, aprendiam suas lições internamente e só compartilhavam essas experiências retrospectivamente depois que haviam transformado fracasso em sucesso. Essa prática servia a múltiplos propósitos. Protegia sua reputação e credibilidade durante períodos vulneráveis, evitava conselhos não solicitados de pessoas não qualificadas e preservava sua própria energia mental e emocional, que seria drenada por discussões intermináveis sobre problemas. Em vez de gastar energia falando sobre o que estava errado, eles direcionavam toda a energia disponível para consertar o que estava errado. Hill descobriu também que o silêncio funcionava como filtro natural para relacionamentos e associações. Quando você mantém seus planos e ambições relativamente privados, você automaticamente desencorajava pessoas curiosas, mas não comprometidas, oportunistas que queriam pegar carona em seu sucesso e críticos que apenas queriam projetar suas próprias limitações. As pessoas que permaneciam em seu círculo íntimo, mesmo quando você não estava constantemente compartilhando e explicando tudo, eram aquelas que tinham respeito genuíno por você como pessoa, não apenas interesse em seus planos. Essa filtragem natural
resultava em círculos sociais e profissionais de qualidade muito superior, compostos por indivíduos que eram igualmente reservados, focados e orientados para resultados. Os milionários entendiam que seu círculo íntimo era um dos seus ativos mais valiosos, e o silêncio estratégico era ferramenta de curadoria para garantir que apenas as pessoas certas tivessem acesso real a eles. Há também aspecto quase espiritual ou metafísico no poder do silêncio que Hill explorou, especialmente em suas conversas com indivíduos que atribuíam seu sucesso não apenas a trabalho duro e estratégia, mas ao que chamavam de forças invisíveis ou inteligência infinita. Eles acreditavam que quando você mantém um desejo ou plano em silêncio reverente, você o carrega de poder especial, você o consagra de certa forma, você o eleva acima do domínio comum de conversa casual e o coloca em reino mais sagrado, onde forças maiores podem trabalhar através dele. Quando você fala casualmente e constantemente sobre seus objetivos, você os profana, os reduz a mera conversa, os dessacraliza. Mas quando você os mantém em silêncio contemplativo, revisitando-os em momentos privados de reflexão e visualização, você os infunde com intensidade e significado que atraem sincronicidades, oportunidades e recursos de maneiras que desafiam explicação puramente material. Se essas ideias estão ressoando com algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu articular completamente, deixe um comentário compartilhando suas reflexões sobre a dimensão espiritual ou energética do silêncio em relação aos seus objetivos. Napoleon Hill era particularmente fascinado por como o silêncio afetava o pensamento criativo e a capacidade de resolver problemas complexos. Ele observou que os milionários mais bem-sucedidos regularmente se retiravam para períodos de silêncio absoluto, onde desconectavam de conversas, interações sociais e até mesmo de consumo de informação externa. Nesses períodos de silêncio, eles relatavam que suas mentes mais criativas e penetrantes emergiam, que soluções para problemas aparentemente intratáveis se revelavam, que insights sobre oportunidades que haviam perdido de repente se tornavam óbvios. O silêncio, descobriu Hill, não era a ausência de algo, mas presença de espaço onde inteligência mais profunda podia se manifestar. No barulho constante de conversação, opinião e consumo de informação que caracteriza a vida da maioria das pessoas, essa inteligência mais profunda é completamente abafada, incapaz de se fazer ouvir acima do ruído. O princípio do silêncio também se aplicava a negociações e transações comerciais, onde Hill observou que os negociadores mais eficazes eram frequentemente aqueles que falavam menos. Eles faziam perguntas penetrantes e depois silenciavam, permitindo que o silêncio fizesse o trabalho. Eles resistiam à tentação de preencher cada pausa na conversa, sabendo que a maioria das pessoas é tão desconfortável com o silêncio que revelará mais do que pretendiam apenas para quebrá-lo. Eles entendiam que quem fala menos em negociação frequentemente tem mais poder, porque não está revelando sua posição, necessidades ou limites prematuramente. O silêncio em contexto de negociação era a arma tática que os milionários empunhavam com precisão cirúrgica, e aqueles que nunca haviam considerado o silêncio como ferramenta ativa frequentemente se encontravam em desvantagem significativa. Hill também notou padrão interessante relacionado a tempo. Os milionários que estudou tendiam a anunciar objetivos que já haviam alcançado ou estavam muito próximos de alcançar, mas raramente anunciavam objetivos que estavam apenas começando a perseguir. Essa prática eliminava a possibilidade de constrangimento público se as coisas não funcionassem como planejado, mantinha expectativas externas gerenciáveis e permitia flexibilidade para pivotar ou abandonar estratégias que não estavam funcionando,
sem ter que explicar ou justificar para a audiência externa. Quando você anuncia publicamente que vai fazer algo, você cria pressão externa que pode forçá-lo a perseguir curso de ação mesmo depois que se tornou claro que não é ideal, simplesmente para evitar a aparência de desistência ou fracasso. O silêncio mantém suas opções abertas e permite que você seja guiado puramente por sabedoria estratégica, em vez de preocupações sobre aparências. Outro benefício profundo do silêncio que Hill identificou era como ele conservava a energia mental e emocional. Falar sobre planos, explicar visão, justificar decisões, defender escolhas contra críticos, tudo isso consome tremenda quantidade de energia que poderia ser direcionada para a execução real. Os milionários que Hill estudou eram impiedosamente eficientes com sua energia e entendiam que cada caloria de esforço mental e emocional gasta em conversação sobre ação era caloria não disponível para a ação em si. Eles tratavam sua energia como recurso finito e precioso. E o silêncio era a estratégia de conservação que garantia que a maior parte possível de sua energia estava fluindo para atividades produtivas, em vez de ser dissipada em discussões improdutivas. Se você já se sentiu mentalmente exausto depois de longas conversas sobre seus planos sem ter realmente feito progresso tangível, ou se você experimentou o poder de simplesmente trabalhar silenciosamente e deixar resultados falarem, compartilhe nos comentários sua experiência com a relação entre conversa e energia. Hill estava particularmente impressionado com como o silêncio permitia que esses homens ricos mantivessem objetividade e clareza sobre suas próprias situações. Quando você está constantemente discutindo seus planos e situação com outros, você inevitavelmente absorve suas perspectivas, dúvidas e preconceitos que podem nublar seu próprio julgamento. Mas quando você mantém as coisas em silêncio e processa internamente, você mantém clareza sobre o que você realmente pensa e sente versus o que outros pensam e sentem. Você permanece no assento do motorista de sua própria vida em vez de ser inconscientemente direcionado pelo consenso do seu grupo social. Os milionários valorizavam essa autonomia de pensamento acima de quase tudo, e o silêncio era a ferramenta primária para preservá-la. Eles podiam buscar conselho quando apropriado, de consultores cuidadosamente selecionados e altamente qualificados, mas não permitiam que a cacofonia de opiniões não solicitadas penetrasse em seus processos de tomada de decisão. O silêncio também criava o que Hill chamou de aura de sucesso inevitável ao redor desses indivíduos. Quando alguém fala constantemente sobre o que vai fazer, mas nunca parece fazer nada, todos ao redor começam a vê-los como sonhadores impotentes, toda conversa sem ação. Mas quando alguém fala muito pouco, mas consistentemente produz resultados impressionantes, as pessoas começam a encará-los como força imparável, alguém cuja palavra é rara, mas cujos feitos falam volumes. Essa reputação em si torna-se ativo tremendo, abrindo portas, atraindo oportunidades e comandando respeito de maneiras que nenhuma quantidade de autopromoção verbal poderia igualar. Os milionários entendiam que reputação é construída através de padrão consistente de promessa subdeclarada e entrega excessiva, e o silêncio era componente essencial dessa fórmula. Napoleon Hill também observou como o silêncio funcionava em relação à riqueza já acumulada. Os verdadeiramente ricos tendiam a ser notavelmente discretos sobre a extensão de sua riqueza, suas holdings específicas, seus rendimentos e seus patrimônios líquidos totais. Essa discrição os protegia de múltiplas ameaças, solicitações incessantes de dinheiro de conhecidos, atenção de criminosos e vigaristas, inveja e ressentimento de outros e complacência em si mesmos. Quando você anuncia ao mundo que é rico,
Você convida toda sorte de problemas e distrações que não existiriam de outra forma. Mas quando você vive abaixo de suas possibilidades e mantém sua situação financeira privada, você pode focar em continuar a construir riqueza em vez de constantemente ter que defendê-la ou justificá-la. Hill encontrou muitos milionários que a maioria das pessoas em suas vidas não tinha ideia de quão ricos realmente eram. E esses indivíduos valorizavam esse anonimato como um dos seus luxos mais preciosos. O princípio do silêncio se estendia até mesmo a sucessos já alcançados. Enquanto pessoas comuns frequentemente se gabam de cada pequena vitória, os milionários que Hill estudou eram surpreendentemente modestos sobre suas realizações. Eles entendiam que gabar-se serve primariamente para alimentar ego, em vez de avançar objetivos práticos, e que pode até ser contraproducente ao criar ressentimento em outros ou pintar alvo nas costas. Eles preferiam deixar outros descobrirem sobre seus sucessos naturalmente ou através de terceiros, o que paradoxalmente fazia as realizações parecerem ainda mais impressionantes do que se tivessem sido autoanunciadas. Havia sabedoria profunda em permitir que seus feitos falassem por si mesmos, em vez de senti-los precisar de narração constante e celebração. Se você está começando a ver padrões em pessoas verdadeiramente bem-sucedidas, que se alinham com esses princípios de silêncio, ou se você está notando como pessoas que falam muito sobre sucesso frequentemente têm muito pouco dele, deixe um comentário com suas observações. Hill também descobriu que o silêncio funcionava como forma de teste e qualificação de oportunidades. Quando você tem ideia de negócio ou oportunidade de investimento, o impulso natural é correr e contar a todos que você conhece, buscando validação e excitação compartilhada. Mas os milionários tinham uma abordagem diferente. Eles sentavam em silêncio com a oportunidade por período prolongado, examinando-a de todos os ângulos, procurando falhas, testando suposições, deixando seu entusiasmo inicial diminuir para ver se ainda parecia sólida após análise fria e racional. Muitas oportunidades que pareciam brilhantes no calor inicial da excitação revelavam-se profundamente falhas quando submetidas a esse processo de incubação silenciosa. O silêncio era filtro que protegia esses homens de impulsos caros, de perseguir cada ideia brilhante, de serem levados por entusiasmo em vez de guiados por análise sólida. Havia também dimensão de timing no silêncio estratégico que Hill achava fascinante. Os milionários bem-sucedidos tinham um senso quase sobrenatural de quando era hora de manter silêncio e quando era hora de falar, quando guardar cartas perto do peito e quando revelá-las para máximo efeito. Eles entendiam que informação liberada no momento certo tinha poder multiplicado, enquanto a mesma informação liberada prematuramente ou tardiamente tinha impacto muito menor. Esse timing não era apenas sobre estratégia racional, mas sobre desenvolver intuição refinada através de prática de silêncio e observação. Quanto mais você pratica silêncio, mais sensível você se torna a momentos certos para falar, e sua comunicação torna-se mais precisa e impactante como resultado. Napoleon Hill estava convencido de que a maioria das pessoas falha financeiramente, não por falta de oportunidades ou capacidades, mas por falta de disciplina ao redor do silêncio. Eles sabotam a si mesmos através de conversa prematura, buscam validação em vez de resultados, dissipam energia através de palavras em vez de canalizá-la através de ação, e convidam resistência e negatividade através de revelação excessiva. Ele acreditava que se pessoas médias simplesmente adotassem o princípio do silêncio estratégico, mantendo seus planos e ambições guardados até que produzissem resultados tangíveis, elas veriam melhoria dramática em suas vidas financeiras.
O silêncio não custava nada, não requeria talento especial ou educação, estava disponível para qualquer um a qualquer momento. Era literalmente segredo, escondido em plena vista. Algo que todos os milionários praticavam, mas poucos falavam explicitamente porque, ironicamente, falar sobre o poder do silêncio, de certa forma, violaria o próprio princípio. O legado do trabalho de Hill sobre o poder do silêncio na criação de riqueza permanece tão relevante hoje quanto era há um século, talvez até mais, em era de mídia social, onde a tentação de transmitir cada pensamento, plano e atividade é maior do que nunca. As pessoas hoje são constantemente encorajadas a compartilhar, postar, atualizar, anunciar, mas aqueles que resistem a essa pressão cultural e mantêm foco em execução silenciosa, em vez de documentação pública, estão herdeiros da mesma tradição dos milionários que Hill estudou. Eles entendem que no mundo saturado de ruído, silêncio é luxo raro e vantagem estratégica poderosa. Eles reconhecem que atenção é moeda, e ao não constantemente pedir atenção para planos ainda não realizados, eles preservam essa moeda para o momento em que realmente tem algo de valor para mostrar. À medida que você reflete sobre esses princípios e considera como aplicá-los em sua própria jornada em direção à prosperidade, lembre-se de que o silêncio que gera fortuna não é sobre isolamento ou secretismo patológico. É sobre discernimento estratégico, sobre escolher cuidadosamente com quem você compartilha o que e quando. É sobre valorizar ação sobre conversa, resultados sobre intenções, substância sobre aparências. É sobre desenvolver confiança tão profunda em si mesmo e em sua visão que você não precisa de validação constante de outros para continuar avançando. É sobre entender que seu tempo e energia são recursos finitos e preciosos que devem ser investidos sabiamente, e que cada momento gasto falando sobre fazer algo é momento não gasto realmente fazendo algo. É sobre criar espaço interno onde sua inteligência mais profunda pode emergir, onde sua criatividade pode florescer, onde suas decisões podem ser guiadas por sabedoria interna, em vez de opiniões externas. Se estas palavras despertaram algo em você, se você está pronto para adotar prática de silêncio estratégico em sua própria vida e ver como isso transforma sua capacidade de criar riqueza, deixe um comentário agora, compartilhando qual área específica de sua vida você vai começar a aplicar mais silêncio e o que você espera que aconteça como resultado. Os milionários que Napoleon Hill estudou nos deixaram presente inestimável através de suas práticas e padrões. E Hill nos deu presente adicional ao documentar e destilá-los em princípios que qualquer um pode aplicar. O segredo que os milionários nunca revelam não é segredo porque eles ativamente o escondem, mas porque é tão contraintuitivo em cultura que valoriza autopromoção constante, porque é tão simples que as pessoas presumem que deve haver algo mais complexo, e porque benefícios do silêncio só podem ser verdadeiramente compreendidos através de prática direta e não através de explicação intelectual. Você tem que experimentar o poder de trabalhar silenciosamente em objetivo por meses e então emergir com resultados que surpreendem todos ao seu redor. Você tem que sentir a conservação de energia que vem de não constantemente explicar e justificar suas escolhas. Você tem que testemunhar como oportunidades e recursos começam a fluir para você quando você para de pedir validação e simplesmente irradia confiança silenciosa através de suas ações. Essas experiências transformam o princípio de ideia interessante em convicção vivida, que orienta todo o seu comportamento futuro. E agora, tendo absorvido essas verdades profundas sobre o silêncio que gera fortuna, você está em encruzilhada. Você pode tratar este conhecimento como informação interessante, mas em última análise, inerte. Algo para pensar, mas não para implementar.
algo para concordar com intelectualmente, mas não para viver praticamente. Ou você pode reconhecer isso pelo que realmente é. Chave mestra que pode desbloquear níveis de sucesso e prosperidade que atualmente parecem fora de alcance. Você pode começar hoje, agora mesmo, a praticar silêncio mais estratégico sobre seus planos, objetivos e ambições. Você pode notar impulso de compartilhar algo e escolher conscientemente mantê-lo guardado. Você pode sentir necessidade de validação externa surgir e escolher cultivar validação interna em vez disso. Você pode observar como mais silêncio cria mais espaço para ação, mais clareza para decisão, mais energia para execução. E ao longo do tempo, você pode se tornar uma dessas pessoas raras que falam pouco, mas fazem muito, que prometem pouco, mas entregam abundantemente, cujos sucessos surpreendem outros precisamente porque não foram telegrafados antecipadamente. Se você está genuinamente comprometido em aplicar o princípio do silêncio estratégico e quer continuar aprendendo sobre os princípios atemporais de criação de riqueza que Napoleon Hill e outros grandes pensadores descobriram, então inscreva-se no canal agora se ainda não fez. Torne-se membro para apoiar a criação de mais conteúdo profundo que corta através de besteira superficial e entrega sabedoria real que pode transformar vidas. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa. Parar de falar e começar a fazer. Alguém cujo potencial está sendo desperdiçado em conversa em vez de canalizado em ação. Seu futuro financeiro não será determinado pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que sabe. E o primeiro passo é fechar a boca, abrir os olhos e começar a trabalhar silenciosamente, mas implacavelmente, em direção à vida de abundância que você merece. O silêncio está esperando para gerar fortuna para você. Tudo o que você precisa fazer é abraçá-lo.